Hoje quero falar para vocês sobre a questão da sexologia para a psicanálise. De maneira geral, quando as escolas elas propõem um currículo para a formação de novos psicanalistas, elas incluem dentro desse currículo essa parte que nós chamamos de sexologia. O que acaba acontecendo é que, de modo geral, a sexologia ela é pensada como uma questão muito mais relacionada à reprodução ou uma questão do nosso funcionamento endócrino, simplesmente. E a psicanálise, ela traz para a gente uma mensagem um pouco diferente, porque baseado, por exemplo, em Freud, em Haidt, nós não deveríamos ou não podemos pensar a sexualidade simplesmente no seu aspecto relacional, ou seja, na questão do coito, na questão do relacionamento sexual, do ato sexual em si. A sexualidade, ela não é apenas uma manifestação biológica, ela é, antes de tudo, uma construção cultural, uma construção política, uma construção social, e por tudo isso, ela é historicamente estabelecida. Então, pensando que ela é historicamente estabelecida, nós estamos dizendo que por isso também é importante conhecer esses elementos que formam aí a estrutura sexual do sujeito. Haidt, por exemplo, ele traduz para a gente, ele acaba postulando dentro de alguns estudos que ele apresenta para nós, que conhecer esses elementos é se constituir como pessoa. E que existe uma reflexão importante, que antes mesmo de nós sermos esses seres sociais, nós somos esses seres biológicos, né? E é isso que faz de nós esses seres que estão sempre aí em busca do prazer, em busca da satisfação. Então, ter essa intimidade com, especialmente essa construção, ela nos permite, por exemplo, segundo o próprio Haidt, viver de forma plena, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psíquico. Ou seja, através desse caminho a gente acaba conseguindo viver de uma forma muito mais saudável. Agora, nessa possibilidade de refletir a questão da sexualidade para além, por exemplo, do aspecto biológico, é que de fato eu acabo propondo a gente juntar e conciliar aí essa mensagem tanto de Haidt quanto, por exemplo, de Freud e tentar fazer esse esforço de trabalhar uma proposta muito mais abrangente, que é o que a gente precisa e de fato tem trabalhado dentro da psicanálise, claro que não excluindo aí a parte biológica, mas dando muito mais ênfase, por exemplo, à nossa capacidade de relacionamento. E o nosso objetivo principal não é aqui pensar a sexualidade como algo, por exemplo, que você serve para alcançar um objetivo, uma satisfação, um prazer imediato, mas como essa parte constitutiva, de fato, do nosso ser, que nos reflete. Então, vamos pensar um pouco além. No atendimento clínico é onde justamente a gente se depara com todas essas questões relacionadas à sexualidade, a problemas sexuais, e é justo nesse ambiente que nós vemos a importância de abordar a sexualidade nas questões mais simples da nossa vida, do nosso cotidiano, e de fato também ressaltar aí o quanto é importante para todos nós falarmos de sexualidade, mas falar de sexualidade não é falar de genitalidade. Então é importante diferenciar isso também. Então não se trata para nós, nesse caso, de um exercício sexual simplesmente, mas a gente está tratando isso como um enfoque de vida, um momento de busca de prazer, de realização de si mesmo, através aí desse relacionamento com outra pessoa ou com outras pessoas, né? E isso é menos relevante. O importante é esse autoconhecimento. Então, a gente, ao longo dos tempos, dos anos, nós temos ouvido muito sobre as questões sexuais, e é claro que a sexualidade ela é conhecida por ser um tema muito complexo, controverso, às vezes de difícil conceituação. A sexualidade costuma, inclusive, ser objeto de tabu e as pessoas tendem a conceituá-la como um fenômeno, por exemplo, exclusivamente do campo da genitalidade, né? É exatamente o cuidado que nós temos dentro da psicanálise de nos afastarmos desse conceito. E nos dias atuais, mesmo com todo o conhecimento, com tudo que está em voga, em debate, as questões sociais, culturais e a questão da própria liberdade de ser, a gente de vez em quando se depara com questões morais, algumas vezes religiosas e até um pouco teóricas demais,
restringindo um pouco a noção, a conceituação acerca da sexualidade. Então, de modo, a gente acaba percebendo que essa temática, ela continua sendo alvo de muitas e muitas polêmicas. Agora, no entanto, a sexualidade, ela continua sendo aí axial, ela é importantíssima para a compreensão do comportamento humano. E é nesse sentido que esse termo, como da forma como nós conceituamos, como um aspecto pulsional do comportamento humano, que fica aí que essa mensagem sobre a sexualidade ou a noção da sexualidade é que ela não está restrita ao campo da genitalidade.